Ceará e Corinthians, e para não perder o costume, já sabe, né? Coloca o palpite do placar do jogo aqui nos comentários. Se você acertar, eu trago o seu palpite vencedor aqui no próximo vídeo, combinado? O Corinthians tem novidades no time, precisa porque está desfalcado. Vamos ver aqui a escalação do Corinthians. E eu pergunto para você, você entraria com Guinegão ou Héctor Hernandes no ataque? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu me chamo Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal, então curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Sem mais enrolações, bora para as notícias. Os jogos em tempo real e ainda tem acesso aos vídeos, notícias, bastidores, tabelas, e você pode acessar pelo ge.globo ou baixar o aplicativo que tá nesse QR Code que tá aparecendo aqui, ó, do meu ladinho. Beleza? E agora vamos falar do Coringão. Vai aparecer aqui na tela o Corinthians, onde tá aqui na tabela, né? Tá em 11º. Se o Corinthians vencer o Ceará, ele passa o próprio Ceará na tabela, né? O Ceará tá com 18 aqui, então é jogo importante. Agora a gente vai lá pra Fortaleza, na frente do hotel onde o Corinthians tá, falar com o Lucas Catribe. Boa tarde, Lucas. Fala, Fredão, um abraço a você, a todo mundo que nos acompanha, muito boa tarde. 30 graus neste momento na capital cearense, aquele clima gostoso de Fortaleza. Os jogadores do Corinthians estão descansando, concentrados após o almoço. O Corinthians que tem como desafio hoje voltar a vencer o Ceará jogando fora de casa após mais de 5 anos. Os últimos 3 compromissos aqui na capital cearense contra esse adversário que também é alvinegro, 3 derrotas. Além disso, o Corinthians ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro, tem uma das piores campanhas jogando fora de casa, mas mesmo assim o torcedor do Corinthians acredita demais, veio ontem até o hotel do Corinthians aqui na beira-mar de Fortaleza, no bairro do Mucuripe, passar força, energia positiva, também os torcedores buscando fotos, autógrafos, tudo mais, e a expectativa é de um ótimo público para o confronto na Arena Castelão. 27 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, um público que pode girar até 40 mil torcedores. O técnico Dorival Júnior tem desfalques importantes, principalmente no setor ofensivo. Não conta com Romero, Yuri Alberto, Memphis Depay também. Por isso, ele vai ter que quebrar a cabeça para escalar esse ataque corintiano. É praticamente um jogo de xadrez. Quem conta melhor essa história é meu amigo, o repórter Emanuel Araújo. O jogo acontece dentro desse espaço, onde cada peça tem uma função específica. Isso serve no xadrez, mas também funciona no futebol. A dinâmica é a mesma, só atacando que se chega ao checkmate. Gol! E depois de 5 jogos sem vencer, o Corinthians tem se questionado dessa regra. Tem jogos que infelizmente você amarga resultados em razão de repente ter tido e não convertido as oportunidades criadas. No xadrez, o papel de finalizador é da rainha, a única que pode se mexer por todas as casas do tabuleiro. No Corinthians, essa peça seria o Yuri Alberto, que está fora hoje por lesão. Então, Dorival encontrou uma saída pelos lados, escalando uma dupla de torres, com Romero e Memphis. Só que hoje, ambos cumprem suspensão contra o Ceará. Com tantos desfalques nesse setor, quais são as peças que o Corinthians joga contra o Ceará hoje? Guinegão, Kaique e Dieguinho podem sonhar com a primeira chance entre os 11 iniciais. Se optar pelos mais experientes, Thales Magno e Héctor Hernandes terão chance com o Dorival. O espanhol, por questões técnicas, não participou do último jogo. Nós temos que quebrarmos a cabeça internamente e buscarmos as melhores soluções. Quando te disserem que as aparências enganam, pode acreditar. No treino de véspera de Ceará e Corinthians, parece tudo igual, só nos uniformes. Enquanto o Ceará vive a tranquilidade de ter vencido o clássico contra o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, o Corinthians sente o peso de ter perdido em casa para o Red Bull Bragantino. Agora, já são 4 partidas seguidas sem vitória na competição. Essa derrota e 3 empates. Talvez por isso a véspera tenha sido, digamos, diferente. Membros de uma torcida organizada do Alvinegro foram bater aquele papo ao pé do ouvido com jogadores, com o diretor Fabinho Soldado e com o técnico Dorival Júnior. Querem reação imediata e os alvinegros desembarcaram na capital cearense cientes dessa necessidade. Se a semelhança é no uniforme de treino, é também nos desfalques. O artilheiro do Ceará no Brasileirão com 6 gols,
13 na temporada, por questões contratuais, está fora do duelo. Pedro Raul ainda pertence ao Corinthians. Pedro Henrique está suspenso com 3 amarelos. Léo Condé, então, deve mandar o time a campo com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni. Galeano, Fernandinho e Ailon. O Corinthians também não conta com seu artilheiro Yuri Alberto, 5 gols no Campeonato Brasileiro. Ele segue machucado, assim como o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Rian e o lateral Hugo, todos por questões físicas. Mas não é só isso não. Memphis Depay e Ângel Romero estão suspensos. Dorival Júnior, que tem muitos problemas, segue com algumas dúvidas também. O provável Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Maicon ou Ranielli, José Martínez ou Breno Bidon, que volta de suspensão, André Carilho e Rodrigo Garro. No ataque, Thales Magno e Héctor Hernandes ou Guinegão, jovem que pode ser titular pela primeira vez. O duelo no Castelão vai ser hoje às 7h30 da noite. O Corinthians, que precisa da vitória para diminuir a pressão no clube, encara também um tabu. Nas últimas 3 vezes que enfrentou o Ceará como visitante, perdeu as 3. A última vitória na capital cearense foi em 2019, ou seja, há 6 temporadas. Naquela ocasião, 1-0 Corinthians, gol de Gustavo, o Gustagol, depois do escanteio de Cleison. Ali, o Corinthians se garantia na Libertadores do ano seguinte e o Ceará corria o risco de cair, mas conseguiu escapar. Foi o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Hoje, a história é diferente. É um jogo extremamente difícil, sabemos da qualidade do adversário, agora é procurar recuperar os 3 pontos que foi perdido na última rodada. Sabemos que todo jogo no Brasileiro é difícil, né? Fora de casa também é um pouco complicado, porém a gente está preparado, se Deus quiser sair com os 3 pontos aí. Bem parecidos em pontos, o Ceará tem 18 em 9º lugar, o Corinthians 2 a menos em 11º. Parecidos nos uniformes, diferentes no momento e na pressão. Essa está mais forte no alvinegro paulista do que no alvinegro cearense. O Corinthians é o clube que nunca descansa e, consequentemente, nunca dá descanso para fiel. Quando você menos espera, uma avalanche de polêmicas. Começando por André Sanches, que admitiu ter usado o cartão corporativo do clube para gastos pessoais, após uma fatura dele ter sido revelada nas redes sociais. Ao todo, foram mais de R$ 9.400 em uma viagem para o Rio Grande do Norte no fim de 2020. Andrés alega que confundiu o cartão pessoal com o do clube, que é da mesma bandeira, e que o departamento financeiro não tinha informado nada à época. Em nota, o ex-presidente ainda afirma que vai devolver os valores ao Corinthians, abre aspas. Confirmada a despesa, pedi que calculassem os valores, com juros e correção monetária, a fim de que eu possa providenciar de imediato a quitação dessa pendência, fecha aspas. Agora vamos ao caso Vai de Bet. O presidente afastado Augusto Melo foi denunciado pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto e associação criminosa. Os nomes do empresário Alex Cassundé e dos ex-diretores Marcelo Mariano e Sérgio Moura também foram envolvidos pelo Ministério Público. Os promotores querem que os denunciados paguem R$40 milhões em indenização ao Corinthians. Vamos lá, pessoal, vocês estão bem? Perdoa a minha ausência aqui, vamos lá. Eu quero começar perguntando pra vocês. Cara, todo dia, não sei se vocês acompanham os donos da bola, todo dia o Craque Neto, ele abre o contrato do Memphis Depay, né, e coloca lá com todas as regalias que ele tem. Eu, cara, me colocando no lugar do Memphis, você também, né, ficaria super incomodado em relação às pessoas divulgarem as informações que você recebe, o quanto que você ganha, hora extra, enfim, cara, tem vários motivos aqui. Mas aqui eu enxergo duas coisas. Primeiro, a culpa não é do Memphis, de fato, tá? A culpa não é do Memphis, né? A culpa é de quem fez o contrato com o Memphis. Aí começa por aí, quem articulou esse contrato. A primeira pergunta que eu quero deixar aqui pra vocês é: você continuaria com o senhor Memphis Depay no elenco do Corinthians diante de todas essas regalias, todo esse contrato que está fora, né, pessoal? Eu não preciso nem defender isso aqui, não é nenhuma defesa minha, uma opinião.
né? Você olhando, você entende que tá totalmente fora da realidade do Corinthians hoje. E eu acho que de qualquer time aqui do Brasil, ele ganha mais que nível Europa, cara. Fui pesquisar aqui, muito mais que jogador de ponta da Europa aqui. O problema não é o Memphis, tá? Em segundo lugar, pessoal, a minha opinião agora em relação a esse assunto, eu acredito que essas informações que o Craque Neto tá fazendo, então, né, e o Craque Neto ele tem uma voz muito ativa para uma massa da torcida do Corinthians, né? Que tem o Craque Neto como principal fonte de informação, né? Ele passa em horário nobre, os donos da bola, na Band, um programa com muita tradição, então ele é sim a fonte confiável de muita gente. Eu julgo isso da seguinte forma: isso aí tá fazendo e criando um tumulto muito forte, cara, dentro do vestiário, na cabeça do Memphis, pro Memphis, né? Porque isso aí gera um desconforto. Falar que o Memphis tá confortável com isso, não tá, né? Há um pouco tempo atrás o Memphis fez um rap com a música envolvendo o Neto aí, né? E aí o Neto já ficou pistola. E olha que nem o Neto nem adentrava muito nessas situações, nessas questões delicadas aí do Memphis Depay, cara. Então eu acredito que isso seja, cara, pra espantar o Memphis, sabe, cara? Pro Memphis meio que romper com o Corinthians e tal, sabe? Pra ele mesmo falar, cara, não tá dando, a torcida não quer, eu vou embora. Porque se você for ler os comentários, depois você lê aqui, muita gente tá falando assim, olha, cara, o Memphis pode ir embora, tá caro, tá custando muito caro, pode ir embora já deu o que o Memphis ia fazer pelo Corinthians aqui, já deu, então, ó, pode ir embora. Então você vai ver que a nação tá tomando um lado, né? O que seria do Memphis, né, cara? Que eu acho que é o que não vai acontecer. Fala, ó, vocês estão achando assim? Vamos renegociar, né? Diminui aí, tira as regalias, mas, cara, isso aí não vai acontecer nem aqui, nem no país da lista das maravilhas, cara. Você pode ter certeza que se tratando de dinheiro, mas quero saber da opinião de vocês, tá, pessoal? Hoje tem Ceará e Corinthians pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser transmitido pela Amazon Prime, tá bom? A partir das 17h30, mas o jogo começa às 19h30. Deixa o palpite do jogo aí nos comentários pra gente não perder o costume. Aqui é o provável Corinthians, cara. Eu gostei particularmente do Guinegão. Acho que o Corinthians precisa olhar mais para a base, deve olhar mais para a base, tá? É difícil entender, cara. O Flamengo coloca os jovens da base para jogar o Mundial, para jogar a final da Libertadores. Os nossos rivais colocam, né, o Endrick para jogar e veio com tudo, o Estevam, né? Cara, é assim. Agora com o Corinthians não. Com o Corinthians você vai jogar fora de casa, é um jogo fora de casa contra o Ceará, né? Meio de tabela, é muita pressão para os jovens, não dá para colocar não. Pelo amor de Deus, cara. Tomara que seja o Guinegão que entre jogando, né? Porque o Héctor Hernandes ficou fora, o último jogo, por questões técnicas. Então, obviamente, 2 dias ele não resolveria uma questão técnica em 2 dias. Então, tem que dar chance pro Guinegão e pro Kaique, né, pro Dieguinho também no meio de campo. Vamos lá, cara, né? Vamos lá. Se o Guinegão faz um hat-trick hoje, tô sonhando alto? Tô iludido? Mas me deixa, cara. Sou corintiano e é isso mesmo, né? Mas se o Guinegão fizer um hat-trick, cara, nem sei o que eu faço, velho. Não vou nem prometer nada, porque eu acredito, velho. Mas vamos lá. Se ele fizer um gol, pessoal, né, já ganha um respiro, um ar novo ali no ataque, né? Mas vamos lá, né? Dando continuidade aqui, deixa o palpite do jogo aí. Falando do Sr. Memphis Depay, ele acabou de postar isso aqui em suas redes sociais, né, que ele não viajou para Ceará, mas está no CT Joaquim Grava treinando, né, postou o cafezinho aí, com o emblema do Corinthians aí, né, vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação do Sr. Memphis Depay. E tá aqui o Dorival também, cara, vamos lá, ver o que o Dorival vai fazer nesse time de hoje, né, o time ainda não conseguiu pegar uma cara, uma identidade própria, né? Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Vamos lá, vamos manter mais. Amanhã eu volto com os comentários. Comenta aí, tá? Vou colocar os comentários aqui. Vou manter mais a regularidade aqui nesse canal, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Ótimo final de semana. Que Deus abençoe a sua vida. Dê um dia especial aí. E hoje à noite o bem vai vencer o mal, hein? Deus abençoe, meu. Tamo junto. Valeu. Vai, Corinthians.